Ó meu amado Pai, nós entramos na Tua presença com muita alegria e confiança. O Senhor é o nosso Deus e é um prazer nos reunirmos para buscar a Sua face. É um prazer, meu Deus, chegar até o Senhor e invocar o Teu nome. Obrigada por essa oportunidade, por todas que o Senhor tem nos dado. Obrigada. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas fraquezas. Senhor, perdoa-nos, passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério, passa do Teu sangue sobre cada um que nos acompanha, sobre cada templo, líder, o nosso povo em todo lugar, passa do Teu sangue, visita cada um agora com poder, meu Deus, e abençoa grandemente. Que a palavra seja pregada com muita responsabilidade e temor, e que todos sejam poderosamente abençoados e renovados para a honra e a glória do Teu nome. Ó Pai, eu consagro essa reunião ao Senhor, eu a entrego ao Senhor, eu peço poder, eu peço a manifestação do Teu poder, eu peço a Tua presença, eu peço que nos perdoe, se porventura algo que tem o poder de impedir as nossas orações subirem, eu peço, nos perdoa, lava-nos com Teu sangue, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor mais que tudo na vida. Vem ao nosso encontro, nos renova, haja poderosamente aqui, fala aos corações e transforma vidas, que nenhum saia da mesma maneira que entrou, mas com uma grande renovação, uma manifestação de poder, todos possam receber, perceber. Ó Deus, que todos recebam a Tua presença e sejam transformados para a honra e a glória do Teu nome. Eu peço uma noite poderosa, transformadora. Ó Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Eu repreendo todas as obras do mal, inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações demoníacas, tudo que se levantou contra nós, nós repreendemos em nome de Jesus. Tudo que quer impedir essa reunião de fluir, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo todas as setas, dardos, atuações malignas contra nós, contra a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus, passa do Teu sangue na igreja, passa do Teu sangue sobre o Teu povo, passa do Teu sangue sobre cada vida. Senhor, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, sobre a mente e o coração de cada um, Senhor, passa do Teu sangue sobre os pensamentos e sentimentos, passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre nós, e queima, Senhor, cada um com poder, e fala e renova. Eu repreendo cansaço, estresse, eu repreendo, meu Deus, toda atuação demoníaca contra cada um, desânimo, um cansaço, seja lá o que for, que queira roubar vidas, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue nos garante a vitória. Passa do Teu sangue sobre nós. Assuma o controle desta reunião e venha ao nosso encontro e se manifesta com poder. Que todos possam receber a Tua presença, a Tua palavra, e que um renovo, ó meu Deus, venha sobre cada um poder transformador. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, pela vida, pela salvação. Eu agradeço pelo nosso nome escrito no livro da vida. Eu agradeço por tudo que tem feito por nós. Eu consagro esse lugar ao Senhor, eu consagro as pessoas, essa reunião. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, crendo que nenhum vai sair da mesma forma. Todos nós vamos sair daqui imensamente abençoados. O Senhor vai nos abençoar, nos presentear com algo especial, sem dúvida nenhuma. Eu tomo posse disso, eu recebo, meu Deus, junto com a igreja, porque eu sei que está no nosso meio e se agrada de pessoas que dão prioridade ao Senhor. O Senhor se agrada de todo aquele que tem te priorizado, tem se voltado para o Senhor. O Senhor se agrada do fiel, daquele que tem um coração rasgado,
e que tem feito do Senhor a prioridade da vida. Ah, Pai, que maravilha quando uma pessoa faz do Senhor o centro da vida e que tudo gira em torno do Senhor. E se algo é um impedimento, é tirado, mas a prioridade permanece sendo sempre o Senhor. Eu oro para que o teu povo entenda sobre essa lei poderosa. Em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu oro para que o teu povo entenda isso, e que haja uma volta ao primeiro amor, aquele primeiro amor da igreja primitiva em que todos estavam todos os dias unânimes no templo. Que o teu povo te ame, ainda mais numa época tão terrível como vivemos. Nós precisamos desse vigor, desse poder, desse alimento diário. Nós precisamos desse renovo. Nós precisamos da sua presença. Nós precisamos desse alimento. Nós precisamos do Senhor. Ó Deus, eu peço que todos se sintam abençoados. E essas pessoas que chegaram até aqui, que sejam recompensadas e abençoadas por estarem dando prioridade ao Senhor. Eu sei, meu Deus, que muitas vezes o dia é puxado. Então, se fosse, meu Deus, se todos agissem da mesma forma, mas é visível que não. Mas aqui está um grupo que não foi mais fácil chegar aqui. Tiveram desafios como todos teriam. Apenas decidiram forçar um pouco mais, resistir um pouco mais, pressionaram um pouco mais, mas, Senhor, não tiraram o Senhor do foco do primeiro lugar. O primeiro lugar tem sido o Senhor, e a gente sabe que é por isso, é desta forma, que todas as coisas são acrescentadas, porque é uma lei poderosa, não uma lei que eu fiz, mas uma lei que o Senhor fez e determinou como uma promessa extraordinária. Quando uma pessoa para te buscar e dá prioridade ao Senhor, todas as coisas são acrescentadas. E eu agradeço ao Senhor por todos que têm entendido isso. E eu oro para que mais pessoas entendam isso e coloquem o Senhor no centro da vida. E que faça com que todas as outras coisas girem em torno. E tire se for preciso, mas jamais tire do Senhor. Obrigada por entender isso. E eu peço que todos cresçam nessa direção. Muito obrigada, nós chamamos. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sim, sim, sempre. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos para Êxodo. Vamos começar. Êxodo 1, do 6 ao 12. Diz assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir, a própria expressão dele, com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles
chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Agora olha isso aqui. Vamos juntos. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Essa é uma parte muito importante, porque aqui mostra exatamente o que acontece. Quando você está indo bem com Deus, está caminhando, e você está crescendo, e você cresce em Deus, e você cresce na vida. Quanto mais você cresce em Deus, mais você cresce na vida. E é assim que as coisas funcionam. Se você cresce em Deus, você vai crescer na vida. O diabo não gosta de progresso. O diabo não quer que eu e você façamos progresso, ele não quer que você tenha progresso na vida. E quando ele percebe que uma pessoa que teme a Deus está progredindo, logo ele vai trabalhar para tentar minar as forças desta pessoa. Então, quando ele viu a grandeza daquele povo grande, forte, ele se incomodou, ele disse, não pode ficar assim. Eles são mais fortes do que nós. Você vê que o que mais pesou foi isso. Como é que pode? Eles são mais fortes do que nós, são mais numerosos, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito. Aqui, ó, temos que agir com astúcia, porque esse povo está crescendo muito. Então, aquilo incomodou. Quando você começa a crescer em Deus e, consequentemente, você cresce na vida, você vai incomodar o diabo. E, incomodando o diabo, naturalmente, ele vai começar a trabalhar para oprimir você de alguma maneira. Para desestabilizar você. E ele faz o quê? Ele usa de pessoas, ele usa de situações. Então, o que ele fez? Ele entrou no faraó. Naquele faraó. Que estava totalmente ausente da história daquele povo. E, pelo jeito, não estava interessado em saber também. Ele entrou naquele homem, que era um homem muito forte. Era o rei. Era o homem mais forte do país. Para oprimir aquele povo. Então, nós precisamos pesar a vida desse povo. Oprimi-los. Para que eles não consigam mais continuar crescendo. Porque a maior preocupação dele era exatamente isso, o crescimento. Aqui tem uma mensagem muito forte para nós. O diabo não quer que você tenha progresso. Então, ele vai trabalhar de uma forma para que você pare de ter progresso. E de que forma? Oprimindo. Normalmente oprimindo. Ele levanta alguém para oprimir você, aquela opressão, para que você se sinta desanimado. E o desânimo é uma arma potente, é uma das armas do arsenal do diabo. Ele vai trabalhar nessa área. Porque ele quer que você desanime, que você fique cansado. A esperança do diabo é sempre essa. Eu vou oprimir, e ele vai começar a se sentir exausto, essa pessoa, fatigado, cansado, vai desanimar e vai parar de fazer o que ele está fazendo. Ele vai parar de confiar em Deus.
Ele vai parar de se esforçar naquela área, porque o diabo vai trabalhar exatamente isso. Está vendo? Você está fazendo, está aí buscando, crendo em Deus, mas olha aí, olha quanta opressão. Israel não sabia por quê daquela opressão. Mas a verdade é que por trás daquilo havia um espírito demoníaco lutando, trabalhando os sentimentos no coração do faraó, para o faraó pesar a vida deles. De repente, a vida deles começou a ser pesada brutalmente. E por trás daquilo havia uma atuação demoníaca, um incômodo, uma inveja, que o diabo colocou no coração daquele homem. E fez com que ele começasse, do nada, simplesmente, o que Israel fez para ele? Nada. Nada. Prosperou, cresceu, se tornou forte, poderoso. Você precisa pensar sobre as coisas, que às vezes você fica lá questionando, conjecturando, mas por que isso é aquilo, será que foi isso, será que é isso, aquilo. O simples fato de você estar tendo progresso na vida vai fazer com que o diabo tente minar as suas forças de alguma maneira, para que você pare de fazer o que você estava fazendo, e assim ele possa te derrotar. Mas foi maravilhoso, porque ele começou a oprimir, e oprimir mesmo. Mas a Bíblia diz que, todavia, quanto mais, ai, como eu gosto disso. Eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e mais se espalhavam, e com isso eles passaram a temer os israelitas. E o que eu disse ontem, eu quero repetir. Tem diversas passagens que diz, e o inimigo passou a ter medo de Israel, porque o Senhor era com Israel. Quando Deus é com uma pessoa, é sempre assim que termina. O inimigo temendo, porque não pôde vencer. Esse versículo é um versículo poderoso. Só ele pode fazer com que, só eu ler isso aqui e parar aqui, você já tem a mensagem que precisa para sair daqui e vencer qualquer coisa. Quanto mais eles eram oprimidos, mais venciam. Quanto mais o faraó pesava a vida deles, mais eles prosperavam. Quanto mais ele jogava sobre eles um trabalho forçado, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Como é que pode uma coisa dessa? Porque eles temiam a Deus. Porque aqui Israel estava temendo a Deus, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. E quando a bênção do Senhor está sobre a vida de uma pessoa, não tem opressão, não tem perseguição, não tem difamação, não tem injustiça, não tem maldade, não tem opressão. Nada, eu disse nada, tem o poder de roubar o que Deus tem com aquela pessoa. Nada. Absolutamente nada. Quanto mais o faraó oprimia, quanto mais jogava trabalhos forçados, aumentava o trabalho, forçava eles a trabalharem. Quanto mais trabalho era dado para Israel, mais Israel crescia. Eu posso dizer uma coisa para você. Isso aqui acontece hoje da mesma maneira. É só você se lembrar de situações que você viveu muito difíceis. E quando você saiu, porque você confiou em Deus, você saiu melhor, mais forte,
mais determinado, mais abençoado, com vitórias e milagres, com coisas que você ainda não havia vivido. A mesma coisa agora. Eu tenho exatamente isso para falar de toda a minha história de vida. Todas as vezes que eu fui muito oprimida, não só eu tive uma grande vitória, como eu saí mais forte e com resultados muito maiores. Em todas, eu posso dizer, em todas, não existe uma situação na minha vida, depois que eu passei a andar com Deus, que eu não tive vitória, e que eu não tivesse saído melhor, ido para um nível maior, para conquistas maiores, coisas bem maiores. Isso acontece exatamente isso aqui na vida daquele que está andando com Deus. A pessoa está sendo oprimida, e talvez é o seu caso hoje. Você está sendo oprimido de alguma forma, tem uma situação te oprimindo, te pesando. E o que o diabo quer com isso? Fazer com que você desista. Fazer com que você desanime, que você se frustre. E ele, então, obtenha o êxito. Qual é o êxito? A sua derrota. Se você parar, você desanima, você se frustra com Deus, você está frustrado, se você ficar frustrado com Deus e com a vida, e aí você se entrega, aí ele te derrotou. Mas, se você se manter firme, como Israel se manteve aqui, o que acontece? Você está sendo oprimido e está crescendo, a perseguição está vindo, a opressão está vindo, aquela pressão que parece que, meu pai, que pressão é essa? E você está crescendo, e você está crescendo. E essa é a palavra para você hoje. Essa é a palavra, é o que o Espírito Santo tem para o seu coração. Quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam, e por isso os egípcios passaram a temer Israel. É o que Deus quer que você pegue agora. Seja lá o que for que você está vivendo ou que venha a viver. Quanto mais te oprimirem, mais você vai crescer, mais você vai prosperar. E é isso que você vai causar no inimigo, temor. Como foi causado aqui na vida dos egípcios. Eles estavam lá achando que eles iam desestabilizar Israel. Israel só progrediu. Eles estavam lá trabalhando, porque essa era a intenção. Nós não podemos permitir que eles continuem crescendo assim. Nós não podemos permitir que eles continuem se fortalecendo assim. Nós precisamos arrancar isso deles. Não arrancaram nada. Muito pelo contrário. Aí que eles cresceram mais. Aí que se tornaram mais prósperos, numerosos e se espalharam ao ponto deles passarem a ter medo de Israel. E qual é a palavra para nós para 2017? Dentro de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Está lá, os inimigos vão vir por um caminho, por 7 fugirão e terão medo de você. Os inimigos terão medo de você. Isso é uma palavra profética. Quem decidir ser seu inimigo, que o diabo usou e ele deu lugar para usar, seja lá qual for a situação, isso vai reverter em seu favor. Quanto mais, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. E mais se espalhavam. E por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Vamos para o 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver.
Todavia, as parteiras temeram a Deus. Diga comigo. As parteiras temeram a Deus. E não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Agora, vamos lá. Elas enfrentaram o homem mais poderoso. Por quê? Por temor a Deus. O faraó disse, vocês vão matar todos os meninos. Elas não fizeram. Elas decidiram ficar com Deus, elas decidiram temer a Deus. Elas não obedeceram àquela ordem maldita. Elas foram pressionadas. E a pressão era violenta. Como é que enfrenta o faraó, o rei do Egito, o homem mais forte, tem poder para matar, para esquartejar, para acabar com elas? Elas decidiram arriscar. Elas decidiram pagar o preço. Elas decidiram ficar com Deus, com o que é certo diante de Deus, com o que é justo diante de Deus. Elas não obedeceram ao faraó, elas temeram a Deus. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais. Mais um plano, agora não, agora vamos acabar. O trabalho forçado não foi o bastante. Não foi. O trabalho forçado não foi. Sabe quando o diabo tenta de um jeito e não é o bastante? Ele vai lá e ele trabalha de uma maneira para desestabilizar você e não consegue. Agora ele vai mais fundo, ele fica mais agressivo. Agora vamos matar os meninos. Não conseguiu também. Com isso, Deus foi bondoso com elas, as recompensou, e o povo que já estava crescendo, ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Elas arriscaram, Deus não deixou que o faraó as matasse. Ele não teve poder de matá-las. E elas ainda puderam viver coisas que elas não podiam viver. E contribuíram para que o povo que já vinha progredindo, progredisse ainda mais. Você está vendo o que é você estar do lado certo da vida? Elas ficaram do lado certo da vida. Elas ficaram do lado do que é certo em Deus, do que da obediência. Elas não temeram o homem, e olha que esse homem não era qualquer homem, ele era o homem mais forte da nação. Mas elas decidiram arriscar a vida, confiando em Deus, fazendo o que é certo diante de Deus. Elas sabiam exatamente o que elas deviam fazer. Elas não temeram, será que lá dentro, sentimentos vários, com certeza elas tiveram. Mas sabe quando você decide arriscar tudo para obedecer a Deus? Tudo. Elas ficaram do lado certo. Quando elas ficaram do lado do povo de Deus, elas estavam ficando do lado certo da vida. É lamentável que muitas pessoas não estejam do lado certo da vida. Quando você luta contra alguém que é de Deus, você não prevalece. Em toda a história, ninguém nunca prevaleceu. É impossível uma pessoa prevalecer sobre o justo. Ela não prevalece. E se você entende isso, ouvindo, lendo
a palavra, as histórias de pessoas vencedoras. Então, a sua fé tem que crescer e ver, peraí, então, eu estou temendo o quê? Eu não tenho que temer nada. Eu vou me colocar do lado certo da vida, que é obedecer a Deus, eu vou temer a Deus, eu vou fazer o que é certo diante de Deus, e Deus vai me dar a vitória. Tem opressão, o diabo talvez já tentou com você, igualzinho com Israel de um jeito. Foi com trabalho forçado, não deu certo. Agora, ele quer matar seus filhos. Foi assim que foi com Israel. O trabalho forçado não foi o bastante para minar as forças dele. Então, agora vão matar os filhos. Não conseguiram. É assim que o diabo faz. De tempo em tempo, ele luta de um jeito. Daqui a pouco ele luta de outro. Ele tenta te pegar numa área, agora ele tenta pegar noutra área. Mas se você ficar do lado certo da vida, que é do lado de Deus, do povo de Deus, do que é certo, do que é justo, você sempre, sempre terá vitória, terá progresso, sempre vai para um outro nível, ele vai te levar para um outro nível, como levou Israel. Sempre. Elas fizeram uma escolha. Você sabe que falar sobre escolhas é algo muito importante, porque a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Eu sempre mostro isso para a minha família, e para as pessoas que estão mais perto. Eu falo muito sobre escolhas, não só no altar, mas na minha vida em geral. Porque quando eu olho para trás e vejo todas as escolhas que eu fiz, foram muitas e sacrificiais. E eu olho para o resultado disso, eu vejo que Deus tem feito e a recompensa do Senhor. Naquele momento, talvez foi doloroso, mas a recompensa é muito grande. Eu tenho mostrado isso na minha família, para a minha família, e tenho falado isso no altar. Israel, quando foi oprimido, permaneceu crendo em Deus. Só cresceu. As parteiras, quando foram pressionadas a irem contra aquilo que elas sabiam que é certo diante de Deus, elas decidiram arriscar tudo à vida e obedeceram a Deus. Você sabe por que muita gente não está vivendo coisas maiores? Porque quando elas são pressionadas, elas se entregam à frustração, ao desânimo, e elas fazem escolhas que são convenientes para a carne. Essas escolhas convenientes para a carne é que têm mantido pessoas no fracasso, na derrota e numa vida sem resultados. Quantas pessoas que estão com a vida totalmente estagnada e só vivendo retrocessos, porque quando elas são pressionadas a fazerem escolhas, elas não ficam do lado certo. Elas se entregam ao que é mais fácil, ao que a carne quer. Ninguém, aliás, a nossa carne e sangue, de jeito nenhum, a carne vai querer passar por situações difíceis. Ela não quer sacrifício. Não quer sacrifício. A carne não quer. Ela não quer ter que passar por algumas coisas. Por isso que as pessoas, elas param. E, infelizmente, não são muitos como Sifra e Puá. Não são muitas pessoas que enfrentam tudo para fazer o que é certo diante de Deus. Era mais fácil para elas obedecerem ao faraó, com certeza. E ainda tinham a justificativa de que elas foram obrigadas pelo rei do Egito. Mas pessoas como Sifra e Puá
são raras. Mas Deus tem lutado para que pessoas assim, mais pessoas assim sejam levantadas. Pessoas que enfrentam a morte para obedecerem a Deus. E elas obedecem. E qual o resultado? Sempre vitória. Elas sempre terminam bem. Porque elas ficaram do lado certo da vida. Do lado de Deus, da vontade de Deus. Vamos para Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele era uma criança, que ele não era uma criança comum, e, digam comigo, vamos juntos, e não temeram o decreto do rei. Certamente, quando os pais viram aquele bebê, tiveram dentro deles uma força. Sabe aquela força de que, não, nós não vamos temer o que o rei decretou. Nós não vamos temer. Essa ordem de matar os meninos, e todos os meninos, e não sei o que. Não, nós não vamos temer. Nós não vamos temer. E quando eles enfrentaram o decreto do rei, eles estavam salvando a vida do maior libertador de todos os tempos, do maior líder de todos os tempos, que na Bíblia está escrito que nunca mais se levantaria alguém como Moisés. Seria levantado alguém como Moisés. Então, às vezes você está sendo forçado a obedecer algo que você sabe aí, e fazer algo que você sabe que é errado diante de Deus. E quando você enfrenta tudo, aqui no caso deles até a morte, para obedecer a Deus, aquela voz que vem e diz assim, não, não faça isso não. O resultado da vida, o que você obtém, é sempre uma recompensa fora do comum. Você vê que a recompensa na vida de todas essas pessoas foi muito grande. Elas foram honradas, promovidas, abençoadas. Por quê? Porque elas escolheram enfrentar coisas perigosas, mas obedeceram a Deus. E aquilo trouxe para elas uma recompensa muito grande. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Depois ele diz, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, que quer dizer passagem, e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Se você buscar pessoas que renunciaram, nós encontramos muitas. Mas quando você vai fundo na história do Moisés, ele foi criado pela filha única do faraó. Porque você não pode, o faraó desse tempo aqui era um. Do tempo das pragas era outro. Porque você pode lembrar que ele teve o filho primogênito morto. Era outro faraó. Esse faraó aqui morreu, depois levantou um outro faraó. Então, esse faraó
Ele tinha uma filha única. Quando você encontra alguns estudiosos convictos que garantem que o Moisés seria o sucessor do faraó. Agora, se ele ia vir a ser, se ele seria ou não, não sei, o rei, o novo rei do Egito, ele já era um príncipe. Você vai para Atos, a Bíblia diz que ele era um homem culto, estudado, envolvido com coisas grandiosas. Ele era um príncipe, vivia na realeza, vivia em volta de todo, ao redor dele havia luxo, poder, riqueza, tesouros, como acabamos de ler, tesouros, riqueza, todo tipo de prazer para a carne. Então, imagina um príncipe que decidiu ir viver com os escravos. Um príncipe que abriu mão da realeza para estar entre os que trabalhavam na olaria. Para estar entre aqueles que eram considerados bem menores, bem insignificantes. A escolha dele em ficar com o povo de Deus, aquele povo, naquela época, era escravo, mas ele não era. Ele era um príncipe. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um homem que a Bíblia diz que ele foi formado em toda a sabedoria do Egito. Ele era um homem culto, um homem que estudou. A Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Ele podia ter dificuldade para falar, mas ele era poderoso em palavras, porque ele era um conhecedor. E ali no Egito, o Egito foi um centro muito forte, uma cultura muito forte, uma medicina muito forte. Muitas coisas, a cultura do Egito, a sabedoria do Egito se espalhou, porque eles eram pessoas muito capazes, muito sábias, estudiosos profundos. Quando você começa a estudar, a saber mais sobre o Egito, você fica encantado com aquele povo. Quanta sabedoria, quanta visão, uma medicina muito forte. Eles estavam à frente dos outros povos. Por muito tempo o Egito esteve à frente dos outros povos e as pessoas pegavam o que eles tinham. E o Moisés habitou nesse tempo em que o Egito tinha toda essa força e esse poder. Uma nação forte no mundo. E ele era o príncipe da filha única do faraó. E a Bíblia diz, você vê o que é uma escolha. Lá dentro, como é que esse homem, um dia, imagina estando na realeza. Imagina, ele ouviu uma voz tão forte dentro dele, que lá não era o lugar dele. Quantos ouviriam essa voz? Quantos iriam se submeter a essa voz? Quantos? Eu posso vir a ser o novo rei dessa nação forte, com uma cultura forte, uma medicina forte. Tudo era muito forte. Eu posso vir a ser o rei. A minha mãe é a filha única.
Se isso não faz você pensar, ele foi lá e tomou uma decisão. Quem é que ia sair lá, imagina um bairro famoso, aqui em São Paulo, e ir para a periferia, só para ajudar os necessitados? Você acha que algum ricaço vai sair lá daquele bairro chiquérrimo, com a sua mansão chiquérrima, para ir ajudar alguém morar? Estou saindo, abandonando minha mansão, minha tudo, e vou lá para a periferia para ajudar os necessitados. Ele saiu da realeza e foi para ajudar. Ele quis estar, ele se recusou a ser chamado filho da filha do faraó. E ele decidiu que ele ia ajudar e viver entre os escravos. Tudo por quê? Porque certamente ele ouviu algo tão forte de Deus lá dentro, que ele não podia negar. Quantas vezes Deus fala conosco e nos chama para algo grandioso, mas as pessoas, elas ficam apegadas a tudo que elas têm. Mas o que Deus tinha com ele era algo difícil. Mas o que Deus ia fazer desse homem, ele jamais seria como o rei do Egito, como ele se tornou, sendo um servo nas mãos do Senhor. Um homem que até hoje impacta a nossa vida. Ele teve que fazer escolhas duras, uma renúncia. Mas Deus foi com ele. Deus o ergueu. Deus o colocou à frente de quase 3 milhões de pessoas. Deus fez desse homem um homem tão forte, tão honrado, admirado, estudado. Porque o que ele fez, o que ele viveu, o que Deus confiou a ele, Deus se manifestou na vida daquele homem de forma única. Mas primeiro, ele teve que fazer uma escolha. E foi uma escolha sacrificial, dura, nada fácil. É só você pensar. Lá, ele já sabia, tinha um futuro promissor. Teoricamente seria muito grande, porque ele já era grande, ele era o príncipe. E agora, ele vai sendo impactado por Deus, movido por Deus, a deixar tudo aquilo e estar entre os escravos. O povo que trabalhava na olaria, o povo que fazia tijolos. Quer dizer, de repente o homem, o príncipe, se torna uma piada, um louco. Você está louco? Você é um louco. Você é um príncipe, você pode ser o novo rei do Egito, você vai viver com escravos, você está defendendo os escravos, você está do lado dos escravos. Você é um louco. Você está abrindo mão dos tesouros do Egito, você vai ser herdeiro de tudo isso, você vai herdar tudo isso. Você pode liderar tudo isso, e você está abrindo mão de tudo isso. Para quê? Para isso. Só alguém que tem vida com Deus, uma profundidade, entende. Ainda que ele não entendesse tudo, mas uma coisa ele sabia: eu tenho que obedecer a Deus. E ele obedeceu o chamado. E ele escolheu viver com os escravos, lutar pelos escravos, defender os escravos, libertar os escravos. Depois de tudo, ele foi. Pela fé, a Bíblia diz, tudo isso foi pela fé. Pela fé,
A Bíblia diz, ele saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível. Você viu, você crê em algo que é invisível. As parteiras não podiam ver Deus, mas podiam ver o faraó. O Moisés também não podia ver Deus, mas ele podia ver o faraó, o exército do faraó. Ele podia ver tudo. E aqui eu mostro a você pessoas que fizeram escolhas, obedeceram a Deus e só foram recompensadas. A escolha inicial foi dura, foi sacrificial, não foi fácil. Mas qual foi o final disso? Uma honra, conquistas, resultados extraordinários. Pela fé ele celebrou a saída. Você vê, tudo pela fé. Ele creu nisso. E creu que o anjo da destruição, passando o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, não iria passar, não tocaria em nenhum dos primogênitos de Israel. E não tocou mesmo. Tudo ele foi fazendo pela fé. Sabe, as direções que ele recebia, ele cria e fazia. Ouviu isso de Deus, ele creu e fez. Ouviu mais isso, creu e fez. Ele foi obedecendo absolutamente tudo. Pela fé ele celebrou a Páscoa. Pela fé ele atravessou o Mar Vermelho. Como? Você imagina como é que ele podia crer numa coisa dessa? Ele creu. Ele creu na abertura do mar. Ele creu. Ninguém tinha visto isso. Que coisa extraordinária. E ele creu. E o povo passou em terra seca. E os egípcios foram tentar passar também, morreram afogados. Porque não era para eles. Às vezes o inimigo acha que é para ele também. Que ele vai seguir no mesmo caminho que Deus abriu para o justo, ele vai ter isso? Não. Quando Deus abre uma porta, é para o justo. Às vezes o inimigo vem, o diabo usa de situações várias e acha que vai ter êxito naquilo também. Não vai, não. Os egípcios foram atrás, achando que iam ter êxito. Morreram afogados. Por quê? Porque Deus não abriu o mar para eles, abriu para Israel. Eles estavam lá indo atrás, achando que eles iam também ter algum êxito, mas não foi aberto para eles. E quando uma porta não é aberta para uma pessoa, ela pode até tentar entrar, mas ela vai quebrar a cara. Ela pode tentar ir. Eles foram atrás, mas o mar não foi aberto para eles. Eu amo isso. Por que eles morreram afogados? E por que Israel saiu ileso? Porque o mar foi aberto para Israel. Porque Israel temia a Deus, porque Israel obedecia a Deus, porque Israel estava com Deus, porque Israel temia o Senhor dos Exércitos, porque estava lutando, porque ali tinha um líder que havia feito renúncias e renúncias para agradar a Deus, para ouvir a Deus. Então, aquela porta imensa, aquela estrada no meio do mar, que foi feita, não foi feita para os egípcios, foi feita para Israel. Eles tentaram atravessar, morreram afogados. Porque quando Deus abre uma porta para alguém que teme a Ele, não adianta ninguém tentar passar, porque aquilo não vai funcionar. Eu vou fazer igual e vai dar certo. Deu certo para o fulano. Deu certo para o fulano porque ele teme a Deus. O fulano venceu essa porque ele teme a Deus. Se você não teme a Deus, não vai dar certo para você, não. Mas eu vou fazer a mesma coisa que o fulano fez, sai e vai imitar o fulano, que o fulano fez assim, eu vou fazer também, deu certo para ele, vai dar para mim. Não, você teme a Deus? Então você não teme. Você fez escolhas radicais para agradar a Deus? Tem feito renúncias para agradar a Deus? Porque o Moisés fez. Israel estava buscando a Deus.
Então o mar não foi aberto para quem não temia Deus. O mar foi aberto para quem temia Deus. E eu acho engraçado que, às vezes, é exatamente isso que acontece. Eu vou fazer igualzinho o fulano fez, que vai dar certo para mim também. Não. A diferença é temer ou não temer. Se você teme a Deus, você vai ter êxito. Se você não teme a Deus, você pode fazer idêntico ao que ele fez, que você quebra a cara. A questão não é seguir Israel na estrada que foi aberta no meio do mar. A questão, o mar está aberto. Você entra. Mas se você não teme a Deus, a proteção de Deus não está na sua vida. Cada um precisa entender que a diferença é Deus. A diferença na vida de Israel era Deus. Por que Israel era oprimido e só crescia? Agora estão tentando matar os filhos e só crescia. As parteiras obedeceram a Deus e foram abençoadas. O Moisés fez renúncias que qualquer um diria, você é um louco. E ele foi recompensado. Grandemente. Deus abriu o caminho no meio do mar. Israel veio atrás. E os egípcios foram atrás de Israel, achando que eles também seriam abençoados. Eles também teriam êxito. Eles iam conseguir, com uma porta que Deus abriu para o seu povo, derrotar o povo de Deus. Quem é que abriu aquela porta? Deus. Para quem? Para o seu povo. E agora os egípcios vêm atrás achando que eles iam fazer uso daquele milagre, daquela maravilha, daquele poder para destruir com quem é de Deus. Sabe quando alguém quer usar as coisas de Deus para destruir o que é de Deus? Está entendendo ou não? Sabe quando alguém quer usar da palavra, quer usar de situações relacionadas a Deus para destruir o que é de Deus? Onde você já viu isso? Isso dá certo? Onde? Alguém querer usar algo relacionado a Deus, algo de Deus, usa o nome de Deus para destruir quem é de Deus. Você entendeu ou não? Isso não funciona. Você bota o nome de Deus numa coisa, mas você está lutando contra o que é de Deus, isso vai dar certo? Não vai dar certo. Nós precisamos estar com Deus, confiando em Deus. E se você vive uma situação assim, alguém usa até o nome de Deus, se diz de Deus, quer usar as coisas de Deus, mas para pesar a sua vida. Ele vai morrer afogado igualzinho os egípcios morreram. Porque isso não deu certo lá atrás, não dá certo agora. Vamos para Êxodo 14. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Vocês não têm nem o que falar. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Deus está dando uma palavra de vitória para nós do começo ao fim. Quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Tentaram de um jeito, tentaram do outro e foram fracassados em todas as situações. Fracassaram. Agora vieram novamente com toda a força. E agora
os israelitas começaram a temer e Deus falando com Moisés, e Moisés entregou ao povo, vocês não têm que temer, fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor. Deus vai nos dar um grande livramento. Não temas, não temais, estai quietos. Veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios, sabe esse problema que você tem? Tem gente aqui que está vivendo algumas situações que parece que não está igual os egípcios, que não se resolve. Mas sabe esse problema que você vive hoje? Deus vai te dar um livramento, você nunca mais vai ver isso aí novamente. Nunca mais. O Senhor vai pelejar por você. Quando Ele diz que Ele vai pelejar mesmo, Ele vai lutar por você. Ele vai pelejar por você. Aqui na NVI diz, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Diga, eu não tenho que ter medo. Então Ele disse, fiquem firmes. Fiquem firmes. Está na hora de você ficar firme. Vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por você. Diga, Deus vai lutar por mim. Então, somente se acalmem. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, e com um vento forte, um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Isso fala do sobrenatural. É Deus falando com cada um aqui, que Ele vai operar o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural. Os egípcios os perseguiram. E todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Isso é bom. Quanto mais longe, melhor. Não dá para voltar. É exatamente isso que o diabo faz com as pessoas. Preste muita atenção nisso. Eu tenho visto ao longo da vida, ele faz elas irem longe. Depois, elas não têm como voltar. Ele faz com que elas entrem, igualzinho eles foram longe demais no erro. O diabo faz com que uma pessoa vá longe demais no erro. E quando ela pensa em voltar, agora eu tenho que voltar, porque agora eu tenho que voltar, eu tô em problemas. É tarde demais. Olha isso aqui. Ó. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs o quê? Em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de modo que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram. Vamos juntos? Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Só que quando a fichinha deles caiu, quando a ficha caiu, eles já tinham ido longe demais. Não dava tempo de voltar. Por isso que você tem que ser dirigido por Deus. Porque se você deixar o diabo dirigir a sua mente, controlar a sua vida, ele vai te levar longe no erro, no pecado. E de repente, quando você pensar em voltar, vai ser tarde demais e não vai conseguir voltar. Quando a ficha caiu, o Senhor está lutando por Israel. Agora eles não tinham visto isso não? O Senhor está lutando por Israel, porque Deus luta pelo seu povo. Deus sempre luta pelo seu povo. Era tarde demais. O Senhor está lutando por Israel, vamos fugir. Mas eles já estavam no meio do mar, não dava mais tempo. Às vezes Deus deixa uma coisa ir longe, para poder tratar com ela, entendeu? Às vezes Ele deixa uma pessoa ir longe, você pensa, meu Deus, até quando? Essa criatura vai ficar no meu vácuo, enchendo meu saco, meu pai, até quando? Ele deixa ir longe, para tratar com ela. Quando ela pensar em voltar, é tarde demais.
É tarde demais. Por isso que nós precisamos ouvir a Deus o tempo todo e nos submetermos radicalmente a Ele. Não pegue o caminho do erro e pense que você vai terminar bem. Porque é isso que o diabo faz com as pessoas. Ele as instiga. Ele dá uma força para elas irem, e elas vão, estufa o peitinho, e agora nós vamos pegar Israel, e nós vamos, de repente, vamos fugir. Porque o Senhor está lutando por Israel agora, que vocês viram, tarde demais. O Senhor está lutando por você. E a palavra é essa, não tema. O Senhor está lutando por você. E seja lá o que você estiver vivendo, Deus vai te dar uma grande vitória. Uma vitória imensa. Como está aqui, ó. Tarde demais. 31, Israel viu o grande poder do Senhor. Diga, eu vou ver. O grande poder do Senhor. De novo, eu vou ver. Eu vou ver. Eu sei que eu vou ver. O grande poder do Senhor. Deus vai se manifestar com poder na minha vida. O inusitado vai acontecer. Algo fora do comum vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Diga, Deus vai operar coisas fora do comum na minha vida. Ele vai. Ele vai. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Você vai sair dessa situação temendo ainda mais a Deus e reverenciando os seus servos. Em Isaías 43, 1-2 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Na NVI diz, mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não tema. Pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Não tema. Não tema a água e não tema o fogo. Não tema situação nenhuma. Eu amo a mensagem, que ela tem é tão moderna, que eu faço questão de ler para você. Mas agora esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó, daquele que o formou no início, Israel. Não tenham medo, eu os redimi, eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei com vocês, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, eu vou dar vitória. E a última, não menos poderosa, porque a palavra de Deus é toda poderosa, e é só para confirmar uma palavra atrás da outra. Se você obedece a Deus, você não tem que temer. E se você veio hoje aqui com situações desgastantes, você pode sair daqui revigorado, fresco, renovado, porque Deus diz que vai te dar um grande livramento, Deus vai te dar vitórias, e mais que Ele vai fazer. Olha aqui, Isaías 45, 1-3. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Você é ungido do Senhor. Você foi ungido pelo Senhor. Ele segura firme nas suas mãos, para subjugar nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis. Para isso, quando fala arrancar a armadura e subjugar nações, quer dizer, coisas que são maiores do que você,
que vão cair por terra. Para abrir portas diante dele, Deus vai te abrir portas, de modo que as portas não estarão trancadas. Se você veio aqui hoje precisando não só de livramentos, você precisa de uma porta aberta. Você precisa que situações poderosas, maiores do que você, caiam por terra. Deus está dizendo que vai te dar essa vitória. Eu irei adiante de você. Deus vai na frente, seja lá o que for que você tem que enfrentar. Deus vai na frente, eu irei adiante de você. Aplanarei montes, talvez você tenha uma montanha à sua frente. Isso vai se tornar uma planície. Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Então é uma coisa que está amarrada, está trancada mesmo. Mas Deus vai arrebentar com tudo isso. E você vai pegar o que é seu. Darei a você os tesouros das trevas. Então vem grande prosperidade aí. Riquezas armazenadas em locais secretos. Para que você saiba, Ele vai fazer tudo isso. Ele vai te abençoar de todas as maneiras. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Coloque-se em pé, por gentileza. E agora, com toda a força da sua vida, você vai possuir essa palavra de renovo, de transformação, de livramento, de socorro. Deus te manda uma palavra de socorro. Ele vai te socorrer. Ele vai te livrar. Ele vai te abrir uma porta. Ele vai trazer coisas que você não esperava, coisas que estavam em lugares secretos. Ele vai trazer para você. Ele vai derrotar inimigos. Essas pressões, essas situações difíceis que têm vindo até você, só vão servir para você crescer. Dessa situação você vai crescer mais. Quanto mais eram oprimidos, mais eles cresciam, mais numerosos se tornavam. Minha gente, essa é uma palavra muito forte. Você tem que estar recebendo o teu espírito. Porque se você não recebe, tudo é pela fé. Você tem que receber no seu espírito a palavra. É uma palavra extraordinária. É uma palavra de poder que muda o rumo da vida da gente. A palavra que Deus está nos dando hoje é para mudar o rumo da vida de cada um. Deus está deixando bem claro que Ele vai mudar coisas. Ele vai mudar o rumo. Ele vai derrotar inimigos. Ele vai derrotar situações. Ele vai te abrir portas. Você pode passar por situações difíceis, mas você terá vitória. Seja nos rios, nas águas, no fogo, você vai ter vitória em todas as situações. Você até pode ser oprimido, mas você vai ter vitória. Podem até tentar arrancar algo de você, como tentaram matar até os filhos, mas eles tiveram vitória. E quem ficou do lado certo foi recompensado. Faça as escolhas certas. O que é que Deus está requerendo de você? Quais as escolhas que Ele tem requerido de você? Fique do lado certo da vida. Obedeça a Deus radicalmente. Enfrente o que for necessário e obedeça a Deus radicalmente. Se você está sendo pressionado a ceder para algo, agir na carne, não haja. Obedeça a Deus radicalmente. Seja qual for a pressão que você está sofrendo, e a sua carne está pedindo para que você tome uma decisão, não decida nada da carne, decida pagar o preço em Deus, decida, é o mais difícil, fica com o mais difícil, obedeça a Deus. E Deus vai te recompensar, Deus vai te justificar, Deus vai te socorrer, Deus vai te dar livramentos, Deus vai trazer vitórias para você que você não esperava. Situações que você está vivendo, guarda isso. Deus vai te dar um livramento como deu a Israel. Israel nunca mais viu os egípcios. Aquele problema foi tirado da frente.
Mas porque aquele povo confiou em Deus, porque aquele líder confiou em Deus. Nós temos que confiar em Deus. E se você estiver recebendo, você sai daqui transbordando, porque Deus liberou uma palavra de vitória para nós. Transformadora. Deus tem vitória para você. E nós vamos lutar com toda a força agora. Levante a sua mão aos céus e nós vamos lutar. É hora de você guerrear. É hora de você falar isso com Deus. De você falar com toda a força da sua vida. E apresentar cada situação e dizer: meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu recebo. Eu recebo essa mensagem aqui agora. E eu creio de todo o meu coração. Eu creio que o Senhor está me dando vitória hoje. Que o Senhor está me livrando hoje. Que o Senhor está me socorrendo hoje. Eu creio, meu Deus, que eu estou ali entrando no outro tempo. Eu creio que o Senhor está mudando o rumo da minha vida. Eu creio que os egípcios da minha vida estão caindo por terra. Eu sei que portas estão sendo abertas. Eu sei que o Senhor está trazendo coisas novas para mim. Vamos, lute. É hora de você lutar. Vence o cansaço do dia. Não deixe o diabo te roubar. Levante-se. É hora de se levantar. Levante-se! Vamos, levante-se! Igreja, levante-se! Deus tem vitória para nós! Levante-se! Vai se levantando no Espírito agora! Levante-se no Espírito! Levante-se no Espírito! Levante-se! Os egípcios cairão por terra! O inimigo será derrotado! Nada vai te destruir! A palavra do Senhor é essa. Nada vai nos destruir. Nada vai prevalecer. Nada prevalecerá. Seja lá o que for que se levantou contra você, Deus está dizendo: não prevalecerá. Isso não prevalecerá. Confia. Em nome de Jesus, não alimenta pensamentos demoníacos, não aceita a derrota, não começa a alimentar que você vai ser mandado embora, que o casamento não tem jeito, que você vai perder tal situação. Deus está dizendo não, não. Ele está dizendo: você não vai pensar dessa forma, não é isso que eu tenho com você. Levante-se com poder agora. Levante-se com poder. Eu não serei demitido. Eu não vou sair derrotado nesse casamento. Eu não serei derrotado em área nenhuma da minha vida. Essa porta se abre hoje para mim. Eu não vou mais permanecer desempregado. Eu não vou mais permanecer sem clientes. Eu não vou permanecer nessa situação. Essa injustiça cai. Essa mentira cai. Essa tribulação cai. Essa afronta cai. Seja lá o que for que tem te oprimido, só vai servir para você crescer. Você vai sair maior. Você vai crescer nessa situação. Fala com Deus, levante-se no Espírito e diga para Deus que você crê que Ele está agindo e Ele vai mudar essa situação. Sua empresa não vai fechar as portas. Você não vai perder o imóvel. Essa situação não vai ficar na derrota. Você não será derrotado. Vamos, verbaliza e diga: Deus, eu sei que não serei derrotado. Você não será derrotado. Nenhuma fúria do mal prevalecerá. Vai dando vitória à igreja agora, meu Deus. Vai queimando o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés. E eu repreendo agora o espírito da incredulidade, do medo, da dúvida. Tudo que tem oprimido a vida dessa pessoa, tudo que tem pesado a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus. Angústia, tristezas, preocupações, os temores, tudo que tem oprimido, afligido, saia em nome de Jesus Cristo agora. Tudo que se levantou na vida dessa pessoa vai caindo por terra agora em nome de Jesus. A vergonha, a mentira, o desemprego, o engano, a falsidade, as amarras
Caiam por terra agora. Tudo que se levantou contra a tua vida, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Vai caindo agora, em nome de Jesus. Essa miséria, esse desemprego, essa vergonha, essa humilhação, essas amarras, essa injustiça, caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo agora. Tudo que tem oprimido essa vida, vai sendo derrotado agora em nome de Jesus Cristo. Você tem que dizer exatamente isso. Hoje o diabo é derrotado na minha vida. Isso, o espírito do desemprego é derrotado, o espírito da miséria é derrotado, o espírito da contenda é derrotado, da perseguição é derrotado, da vergonha é derrotado, das contendas é derrotado. Todo espírito maligno que se levantou contra a minha vida, a minha família, tudo que se levantou contra o meu financeiro, caia por terra agora. Você tem poder para isso. Nós ordenamos agora que todo mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, caia por terra agora em nome de Jesus. Vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Vai caindo por terra agora. Injustiça, maldade, vergonha, decadência, saiam em nome de Jesus. Humilhação, vai saindo agora. Desemprego, endividamento, essas amarras, esse tormento na vida dessa pessoa, vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, vai agindo na vida dela agora, vai mudando mentes, vai visitando situações agora, vai mudando tudo agora, meu Deus. Muda mentes, muda situações, enfraquece o inimigo, vai derrotando agora todas as forças do mal. Derrota o inimigo como o Senhor derrotou os egípcios. Vai dando vitória a essa pessoa agora. Vai abrindo os caminhos para ela. Abra um caminho no meio do mar. Abra, meu Deus, essa porta que é impossível. Abra portas, manda clientes, dá um emprego, segura o emprego, cria meios. Deus Todo-Poderoso, muda radicalmente a vida dessa pessoa. Vai mudando agora, meu Deus. Eu não sei o que ela vive, mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar. Eu não sei qual o momento que ela está vivendo, mas o Senhor é poderoso para endireitar. Endireita o que está torto, aplana o que está áspero. Faz brotar nascente nessa terra seca. Vai mudando radicalmente a vida dela, meu Deus, agora. Vai mudando, Senhor. Muda a cabeça desse marido, dessa esposa. Muda a cabeça do chefe. Senhor, vai abrindo uma porta de emprego para ela. Senhor, segura, talvez há ameaças de demissões. Senhor, mantenha ela lá, meu Deus, mantenha essa pessoa lá. Meu Deus, talvez o negócio dela não está indo bem, manda os clientes, novos projetos. Ó Senhor, abra as portas para ela. Senhor, dá o emprego que ela precisa, dá o meio para ajustar a vida dela. Senhor, talvez ela tenha um problema judicial, dá a vitória que ela precisa. Meu Deus, talvez ela corra o risco de perder algo. Senhor, mantenha o que é dela, dá a vitória dela, responda, é hoje, meu Deus. Eu oro ao Senhor, dá a vitória dessa pessoa. Aquilo que ela veio buscar, responda o clamor dela. Rasga o seu coração para Deus. E eu quero pedir a você, em nome de Jesus, com o seu coração rasgado, que você diga para Deus: Senhor, eu não tenho para onde correr, eu só tenho o Senhor, me ajuda. Me ajuda, meu Deus. Eu não quero essa derrota no meu casamento, eu não quero essa derrota no meu financeiro. Eu não quero mais sofrer essa situação que eu tenho sofrido. Me ajuda, meu Deus. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor pode mudar qualquer coisa. Me ajuda. Senhor, eu quero sair muito melhor dessa opressão, dessa perseguição que eu tenho sofrido. Eu confio na sua palavra. Eu não vou morrer afogado nem queimado. Eu confio que o Senhor está me abrindo portas e coisas poderosas estão chegando para mim. Senhor, eu confio que o Senhor está abrindo um caminho no meio do mar para mim.
Eu confio e eu vou te obedecer como Cifra e Puá obedeceram. Eu vou te obedecer como Moisés obedeceu. Eu vou fazer escolhas. E eu confio no Senhor, meu Pai. Eu confio no Senhor que por mais pressão e opressão que eu esteja vivendo, eu vou sair melhor, mais próspero, mais abençoado, mais poderoso, mais poderosa. Eu estou sendo oprimido hoje, mas quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temê-los. Vamos, você tem que dizer isso para Deus, eu creio. Eu tenho passado por muita pressão, fala isso para Deus. Eu tenho passado por pressão, opressão, de cá e de lá. São situações difíceis, muitas vezes, de superar. Mas eu sei que eu vou sair mais forte. Eu vou ter progresso, isso está me levando para o progresso. Eu sei que tudo isso vai me levar para um lugar maior, mais alto, mais poderoso. Eu vou sair dessa situação muito mais forte, muito mais abençoado, muito mais abençoada. Eu saio dessa reunião hoje, certo, de que o Senhor já me deu uma grande vitória, um grande livramento. Eu vim buscar resposta e eu saio com ela. Aleluia. Você veio buscar algo de Deus e você vai levar. Você vai levar. Você ouviu muita coisa. E o que Deus está dizendo a você, não tema, não tema, não tema, não tema. Você não vai temer. Talvez você entrou nessa reunião temendo situações. Você tem temido algo. Tem talvez um prazo para algo se definir e você está com medo. Talvez tenha uma situação aí na sua vida que você está com medo. Talvez você recebeu uma notícia que te deu medo. Talvez você tá esperando aí algo que as notícias não são boas. O Senhor está dizendo, não temas. Não temas. Você tem que usar da fé. Talvez você já foi avisado que mudanças vão acontecer aqui, isso, aquilo outro. E Deus está dizendo, não temas. Não temas. Você não tem que temer. Talvez hoje você está sofrendo uma pressão e parece que você vai perder isso, você vai perder aquilo. O Senhor está dizendo que como Israel não perdeu, você não vai perder. Como deu certo para Israel, vai dar certo para você. Como Israel não fracassou, você não vai fracassar. Como Deus foi com Israel, Deus vai ser com você. Como Deus livrou Israel, Deus vai livrar você. Rimanash, Remachare, Kanderemanachuri, Kanderemananas, Rebashuideka, Irebachai de Maná. Aleluia. Como Deus livrou Israel, Deus vai livrar você. Como Deus livrou Israel, Deus vai livrar você. Como Deus livrou Israel, Deus vai livrar você. Eu quero que você diga isso. Deus vai me livrar, Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. Deus vai me guardar, Deus vai me livrar, Deus vai me guardar. Deus vai me livrar, Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. Deus vai me guardar, Ele vai me ajudar. Deus é comigo e eu não temerei. Nada eu vou temer. Levante-se. Você é mais forte do que pensa. Você precisa se ver mais forte. Você é forte, porque você tem um Deus forte. Deus é com a igreja. Deus é com você. E você pode ter certeza que Deus vai te ajudar, que Deus vai te guardar, que Deus vai te livrar. Ele não livra da opressão, mas Ele livra na opressão. Ele não livra daquela pressão difícil, mas Ele livra você daquela situação. Você passa e sai vitorioso e tem progresso. Acredite no que estou te dizendo. Se você confiar em Deus como eles confiaram, não só você vai viver um grande livramento, mas você vai ter progresso. Progresso. Não só não vai ser mandado embora, mas vai ter promoção. Não só uma porta vai ser aberta, mas muitas coisas virão com essa porta aberta. Muitas mudanças vão acontecer. Milagres vão acontecer. Soluções virão. Você vai sair dessa situação mais forte. Diga, vou sair mais forte.
Eu vou para um outro nível. Deus vai me levar para um outro nível. Eu terei grande progresso. Eu estou pronto para ir para lugares altos. Eu vou para um lugar mais alto. Eu vou sair mais forte. Deus está comigo. Ele já me deu vitória. E eu nada temerei. Em nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas para a direção onde você precisa que Deus haja, mas estenda a mão com toda a força da tua vida e você diga exatamente isso: eu nada temerei, porque agora o meu Deus está visitando aquela situação, aquela questão, Ele está visitando aquele lugar e Ele está me dando vitória. Ele está me dando vitória. Ele já está confundindo o inimigo. Ele já está colocando em confusão. Ele já está dando livramento. Ele já está me socorrendo. Eu ordeno agora. Eu te peço nesse momento, meu Pai. Visita esse lugar, essa pessoa, essa questão. E eu confio que o Senhor está me livrando. Que o Senhor está me dando vitória agora. Que o Senhor está me socorrendo agora. Pela minha fé, como Moisés viu tudo, viu o invisível, eu também posso enxergar aquilo que ainda não é visível aos meus olhos carnais, mas é visível aos meus olhos espirituais. Ainda é invisível aos meus olhos carnais, mas já pode ser visto por mim, pela minha fé. O Senhor já me deu vitória, eu confio nessa palavra, eu recebo. E eu vou sair daqui abençoado, porque Deus me socorreu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. E falar com Deus agora. E todos numa só fé. Exatamente isso, você vai falar com todo a força da sua alma, com desejo profundo, que quem está do teu lado está sendo abençoado agora. Eu creio nisso, meu Deus. Essa pessoa que eu peguei na mão dela e todos os demais, numa corrente de fé, eu concordo agora com a vitória do teu povo, da vitória da igreja, da vitória do teu povo agora. Vai justificando, livrando, guardando, abençoando, erguendo, promovendo, socorrendo. Socorra, ajuda, livra, dá força, que nenhum tema, que todos confiem. Nós concordamos, meu Pai, com todas as orações que foram feitas, que estão sendo feitas. Nós ligamos aqui na terra, para que sejam ligadas no céu. Nós ligamos todas essas vitórias aqui na terra, para que sejam ligadas no céu, e desligamos todas as situações contrárias que essa pessoa tem vivido, para que sejam desligadas no céu. E nós declaramos a vitória do teu povo. Cada pessoa que aqui entrou, sai revestida de poder, poderosamente abençoada, e com o milagre que veio buscar. Cada dia, essa pessoa vai ver o seu agir, o seu poder, a sua mão estendida. E ela não tem que temer, porque o Senhor é com ela. Obrigada por tudo, meu Deus. Obrigada pelas vitórias de cada um. Obrigada pela vitória da igreja. Amém, amém e amém.